Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui a resolução do nosso exercício 2, nosso exemplo 2, na verdade, né? Esse exemplo 2, na verdade, ele foi inspirado, né? Ele foi inspirado na cobertura em balanço que nós temos lá do nosso do atacarejo aqui em Pau dos Ferros, né? Então, nós temos aqui os pilares que compõem a fachada frontal do supermercado e a uma certa altura, né, do piso, nós temos uma treliça em balanço, nós temos uma cobertura em balanço formada por diversas treliças. Aqui eu apresentei somente três, né, somente três. E aí a nossa treliça ela é composta pelo quê? Nós temos um banzo superior inclinado, um banzo inferior horizontal, né? Nós temos os montantes da treliça, né? Os três montantes e temos também as três diagonais, né? As três diagonais. Obviamente que essa não é exatamente a mesma geometria que nós temos lá no caso da cobertura em balanço do citado, né? Do supracitado supermercado que eu falei. Tá bom? E eu coloquei aqui algumas dimensões para que a gente pudesse propor, né, um exercício. Então, por exemplo, a distância entre treliças é de 6 metros, né? De 6 metros. E aí, isso aqui vai delimitar a área de influência de cada nó, né? De cada nó da treliça da cobertura, porque a distância entre treliças, né? A distância entre treliças determina essa área de atuação. A altura aqui, ó, na parte superior da treliça é de 1,5 m, tá? Na parte mais alta da treliça. E na face frontal, né? Na face frontal, a nossa treliça tem uma altura de 1 metro. É sempre lembrando que essas cotas, né, que a gente apresenta no projeto estrutural de estruturas de aço, certo? Elas são sempre em milímetros, tá bom? Salvo no caso que a gente indicar realmente as cotas, né, com as suas unidades, aí sim, a gente poderia colocar em metros, centímetros, enfim. Mas usualmente os projetos em estruturas de aço indicam todas as suas cotas em milímetros. A distância entre montantes e, consequentemente, também a distância entre terças na projeção horizontal, tá? Na projeção horizontal é de 1,5 m, certo? Aqui na face frontal da nossa treliça, na face frontal, foi pendurado, né, em toda essa área que está em amarelo aqui, destacada em amarelo, toda essa área aqui foi pendurado um letreiro, tá? Um letreiro, esse letreiro ele pesa 10 quilos para cada metro quadrado da placa dele, né? Para cada metro quadrado da chapa de aço, mais os aparelhos eletrônicos que foram instalados aqui na frente. Então, em cada metro quadrado aqui, em cada metro quadrado dessa área amarela, nós teríamos um peso de 10 kg força, tá bom? Aqui eu estou apresentando para vocês a vista em planta do banzo inferior da treliça, né? Ou seja, o banzo inferior da treliça. E aí indicando aqui a distância entre treliças, a distância entre banzos, né? Entre banzos da treliça. E lembrando, o mais importante aqui é que as terças, né? As terças que apoiam as telhas da nossa cobertura, todas elas estão estão apoiadas sobre os montantes da treliça, né? Sobre os montantes da treliça. Tendo em vista aqui, para que a gente tenha uma treliça ideal, né? Todas as cargas devem ser incididas apenas nos seus nós, né? Apenas nos seus nós, tá bom? Então, após essas discussões, vamos apresentar aqui
algumas ações que estão aplicadas na nossa estrutura. Deixa eu apagar aqui algumas anotações que eu deixei aqui guardadas, tá? Então vejam só, eu tenho aqui o peso da minha estrutura de aço, tá? O peso da minha estrutura em aço por cada metro quadrado de projeção horizontal da minha cobertura, ou seja, na projeção horizontal da minha cobertura, cada metro quadrado, né, cada metro quadrado tem um peso de aproximadamente 30 kg forças por, 30 kg forças por metro quadrado, tá? Na prática, esse valor é obtido, esse valor do peso da estrutura de aço é obtido calculando aqui o consumo de aço de todos os elementos estruturais, o peso de todos os elementos que compõem as treliças, as terças, os elementos de contraventamento, mais o peso das telhas. Então, uma vez que você tem o peso de todos esses componentes, o peso total, basta dividir pela área em planta na projeção horizontal da minha cobertura. Esses valores, dependem muito do tipo de estrutura, tá? Mas para esse tipo de cobertura, eu diria até que nós teríamos pesos relativamente menores, que poderiam chegar à ordem de grandeza de 20 kg forças por metro quadrado, tá? Mas eu preferi deixar o valor de 30 kg forças por metro quadrado para aumentar um pouco os esforços provocados pelas cargas permanentes no nosso exemplo, tá bom? Então, essa aqui é a carga permanente devido ao peso dos elementos estruturais em aço que compõem a nossa cobertura. Nós temos também o peso do nosso letreiro, que eu já expliquei, tá? Temos a hipótese, foi feita aqui uma hipótese de vento de sucção, ou seja, a tendência da nossa estrutura ser levantada, tá? Ou seja, nos nós aqui da nossa treliça, nos nós da nossa treliça, nós vamos ter uma ação ascendente, tá? Vejam só, as nossas telhas, elas estão apoiadas no banzo superior da treliça, tá? E essas, por sua vez, apoiadas nas terças, e as terças apoiadas no banzo superior da treliça. Então, quando nós temos aí a pressão do vento, no sentido ascendente, ou seja, de sucção, tá? De sucção, essas cargas, essas ações provenientes da ação do vento vão descarregar exatamente nos nós da treliça, tendo em vista que nós colocamos as terças, Nós colocamos as terças apoiadas nos nós da nossa treliça, certo? Nos nós da nossa treliça, certo? Então, nós temos aqui uma hipótese de vento de sucção que tem uma carga de 800 newtons por metro quadrado. 800 newtons por metro quadrado. Como esse valor foi obtido, não interessa aqui para o nosso exercício. Não interessa, a gente já tem uma aula que trata do cálculo das ações do vento em coberturas, em uma cobertura de um galpão. Obviamente que esse aqui não segue o mesmo tipo. Temos também uma hipótese de vento que provoca sobrepressão na nossa cobertura, ou seja, no sentido gravitacional. Lembrando que a ação do vento ela sempre é perpendicular à nossa cobertura, sempre perpendicular à nossa cobertura. E por último, nós temos aqui a sobrecarga da cobertura, que é a NBR 8800, A NBR 8800, eu não lembro exatamente qual é o item agora, mas a norma impõe lá um valor de carga, um valor de carga acidental que deve ser aplicada, uma carga variável ou acidental mínima que deve ser considerada nas coberturas, de maneira a considerar eventuais manutenções, manutenções naquela cobertura. Então, essa é a carga que está disposta lá na NBR 8800, tá bom? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo em qual item da norma a gente tem essa prescrição aqui, tá bom? Então vamos lá.
Outra coisa que eu acabei deixando passar aqui no enunciado da nossa questão é o seguinte. O exemplo pede para que a gente obtenha os esforços de cálculo, né? Os esforços normais de cálculo, certo? Com seus valores máximos e mínimos para a barra 1 da minha treliça, a barra 1. A barra 1 vai ser essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui. Então, eu tenho duas coisas a comentar. Primeiro, essa nossa barrinha, essa nossa treliça central, né? Essa nossa treliça central, ela tem o dobro da área de influência, né? O dobro da área de influência das treliças que estão nas extremidades, né? Essa daqui e essa daqui. Então, eu vou adotar aqui no nosso exercício apenas essa treliça central na nossa resolução. Apenas essa treliça central. E aí, por meio de análise da estrutura, né? Por meio de equilíbrio das forças, nós vamos obter que é o esforço normal na barra 1, que é essa barrinha que eu estou destacando aqui, tá? Nós vamos obter quem é o esforço nessa barra para todas as ações que foram dispostas, né? Para todas essas ações que foram apresentadas aqui, ó. Essas 5 ações. Então, por meio do equilíbrio das forças, né? Nós vamos obter quem é o esforço nessa barra para cada uma dessas ações. E aí, na sequência, né? Na sequência, depois que a gente obtiver os esforços para cada uma dessas ações, é que nós vamos fazer as combinações, né? Combinações de ações. Certo? Combinações de ações. De maneira que a gente obtenha, por meio dessas combinações de ações, os valores mais desfavoráveis, né, para a nossa barra, seja o máximo valor de esforço de tração, né, máximo valor de esforço de tração, ou seja, o máximo valor de esforço de compressão. Lembrando que, para a resolução do nosso exercício, os esforços de tração serão positivos e os de compressão serão negativos. Vamos aqui, então, apresentar, nessa primeira fase da resolução do nosso exercício, vamos apresentar como é que a gente vai calcular as ações, né? Seja no banzo superior da treliça, né? Nos nós do banzo superior, desculpe, né? Nos nós do banzo superior, ou seja, no nó aqui da extremidade por causa da placa que está apoiada na extremidade em balanço da nossa treliça. Então vejam só, eu tracei aqui para a gente duas retas, né? Ó, duas retas que passam na metade da distância, né? A mediana aqui, a metade da distância entre as nossas treliças, né? Entre as nossas treliças. De tal maneira que eu sei que essa faixa aqui, ó, essa faixa representa a faixa de influência das cargas, né, que vão para a nossa treliça, central. Como essa reta, ela passa aqui na nossa mediana, né, entre uma treliça e outra, e essa aqui também, né, então a distância dessa reta até a próxima é de 6 metros, que é a distância entre treliças. E eu trouxe também aqui a geometria, né, da nossa treliça, né? A distância entre montantes é de 1,5 m, a altura frontal é 1 metro e a altura posterior da minha treliça é de 1,5 m. Eu vou definir aqui, para esse nó interno da minha treliça, quem é a área de influência dele, ou seja, qual é a área que eu devo considerar para o cálculo das ações concentradas nesse nó aqui, nesse nó. Então, eu já sei que essa área aqui está delimitada por essa reta e por essa reta. Basta agora eu delimitar mais duas retas ortogonais, que passam na mediana de um nó para o outro, né? De um nó para o outro. Então, dessa maneira, eu tenho aqui essa área aqui, ó. Eu tenho essa área. Quem vai ser o valor dessa área?
vai ser 6 metros vezes essa largura aqui, ó, esse comprimento, aliás, da nossa faixa de influência, da nossa área de influência para esse nó central. Esse desenho que eu estou tratando aqui para vocês, né, esse desenho aqui, ele por enquanto está na projeção horizontal da nossa treliça, na projeção horizontal. Lembrando que o peso próprio da minha estrutura, as cargas variáveis por causa da manutenção, né, da minha treliça, elas são compostas na projeção horizontal da minha treliça. Enquanto que as ações do vento, né, elas são dispostas na projeção, aliás, no plano inclinado, né, do banzo superior da minha treliça. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso quando eu vou calcular a área de influência de cada nó, dependendo do tipo de ação. Então vamos lá. A área de influência, né, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A área de influência daquele nó central da minha treliça na projeção horizontal é de 6 metros por 1,5 metro, né? 6 metros por 1,5 metro. 6 metros porque é a distância entre treliças e 1,5 metro porque é a distância entre nós de treliça. Isso dá 9 metros quadrados. Porém, na projeção inclinada, né? Na projeção inclinada, e aí deixa eu voltar aqui, ó. Na projeção inclinada, eu estou me referindo a essa faixa aqui, ó, que vai daqui até aqui. Essa distância entre essas duas medianas é de 1,51 m, que é exatamente a distância de um nó ao outro, né? Ou seja, a distância de uma terça a outra, tá? A distância de uma terça a outra. Então, na projeção inclinada, a nossa área de influência, deixa eu dar um zoom aqui, a nossa área de influência é de 6 metros vezes 1,51 m. Dá aproximadamente, praticamente a mesma coisa da projeção horizontal, tendo em vista que a inclinação da nossa cobertura, ela foi muito pequena, né? Muito próxima a zero. Então, é natural que essas duas áreas de influência sejam praticamente idênticas, né? Praticamente idênticas. E aí agora a gente pode determinar, então, quem são as cargas concentradas que vão atuar nos nós do banzo superior da nossa treliça. Então, com relação ao peso da estrutura de aço, né, da nossa cobertura, mais as terças, mais os elementos de contraventamento, mais as telhas, tudo isso dá 30 kg forças por metro quadrado, como eu tinha dito. Isso aqui é calculado na projeção horizontal, né, na projeção horizontal da minha treliça. Portanto, eu devo utilizar a área de influência na projeção horizontal. Então, a carga permanente que eu vou ter nos nós centrais da minha treliça vai ser 30 kg forças por metro quadrado, vezes a área de influência de um nó, que é 9 metros quadrados, isso dá 270 kg força, né? Obviamente que essa é uma ação no sentido gravitacional, Lembrando que essa ação aqui, com seu valor cheio, né, G, ela só é aplicada nos nós centrais da nossa treliça. Por quê? Porque esse nó aqui e esse nó aqui da nossa treliça, né, ele só tem metade da área de influência. É o meu AIH sobre 2. Mesma coisa para esse nó aqui. A área de influência dele é apenas metade. É o meu AIH sobre 2. Portanto, nesse nó e nesse nó, nós teremos uma força G sobre 2. Enquanto que nos nós centrais, nós teremos uma força G, tá bom? Vamos seguir. Para sobrecarga na minha cobertura, como eu já tinha dito, de acordo com a NBR 8800, nós temos que considerar uma carga mínima variável por causa da manutenção, né, a eventual manutenção da minha cobertura, né, para considerar o peso de equipamentos, operários e assim por diante. Então, essa carga é de 0,5 kN por metro quadrado, vezes a área de influência na projeção horizontal também, tá? Na projeção horizontal,
que é de 9 metros quadrados. Isso vai dar uma carga de 4,5 kN. Tomem cuidado com as unidades, tá? Ó, tomem cuidado com as unidades. No final a gente vai compatibilizar todas elas, né? Todas elas. Aqui a gente está trabalhando com... No peso da cobertura nós temos uma informação em quilograma-força. E aqui na sobrecarga nós temos em kilonewtons. Mas depois a gente vai compatibilizar isso. A nossa sobrecarga, ela também possui está na direção vertical, né? No sentido da nossa gravidade. Com relação ao vento de sucção, nós temos uma pressão de 800 newtons por metro quadrado, né? Uma pressão efetiva de 800 newtons por metro quadrado. E a nossa área de influência agora é a área de influência inclinada, né? Inclinada, por quê? Porque as minhas forças do vento, elas são aplicadas perpendicularmente à superfície da nossa cobertura. Então, se a nossa superfície ela é inclinada, né? Se a nossa superfície ela é inclinada, então, consequentemente, quando eu vou calcular a força concentrada no nó da nossa treliça, eu tenho que considerar a projeção inclinada, tá? A projeção inclinada das forças. Então, seria uma área definida por um certo ângulo aqui em relação a essa figura aqui, ó. Em relação a essa figura, tá? A nossa projeção inclinada, a área de influência da nossa projeção inclinada de cada nó, né, pelo menos dos nós centrais, é de 9,06 metros quadrados, aproximadamente a mesma área da projeção horizontal. Então, fazendo o cálculo aqui, nós chegamos a uma força de 7.248 newtons, aproximadamente 7,25 kN. Lembrando, novamente, essa força ela é perpendicular à nossa cobertura, Como ela é de sucção, ela é ascendente, né? Ascendente, certo? Para o nosso vento de sobrepressão, nós temos uma pressão efetiva, né? Uma pressão total de 500 newtons por metro quadrado, vezes a área de influência na projeção inclinada, nós vamos obter um valor de 4.530, ou seja, aproximadamente newtons, né? Aproximadamente 4,53 kN. Como se trata de sobrepressão, então nós teremos uma força perpendicular à cobertura, né? Só que no sentido para baixo, Por último, sim, antes disso eu gostaria de tratar ainda da questão das forças do vento nos nós das extremidades. Então, assim como acontece nas cargas permanentes e variáveis, né, por causa da manutenção, né, no vento, nesses nós aqui de extremidade, né, a força do vento também é metade das forças nos nós centrais, tendo em vista que a área de influência é metade da área de influência dos nós centrais da nossa treliça. Por último, agora sim, nós vamos tratar do peso do letreiro, né? O peso do letreiro. Veja que o letreiro ele pesa 10 kg, né? 10 kg-força por cada metro quadrado da placa dele, da área da placa. Então, basta a gente voltar para essa figura, ó. Em toda essa face frontal aqui da minha treliça, eu tenho um letreiro. O que é que eu vou fazer de maneira simplificada? Eu vou pegar aqui a mediana de uma treliça a outra, né? A mediana de uma treliça para outra. E aí, todo o peso de placa que tiver nessa faixa aqui, ó. Todo o peso de faixa que tiver nessa área lateral que está indicada aqui em verde. Todo o peso que tiver nessa área vai ser concentrado em um único nó da nossa treliça, tá? Vai ser concentrado em um único nó nesse pontinho aqui. A princípio, a gente poderia pensar, por exemplo, em colocar metade da força no banzo superior, né, P sobre 2, e a outra metade no banzo inferior, P sobre 2, tá? Mas, a favor da segurança, eu vou jogar toda a carga, né, no banzo inferior, porque aí esse montante aqui da nossa treliça vai ficar tracionado com uma força total P, né, pelo equilíbrio desse nozinho aqui, desse nó aqui. Então, vamos lá. O peso do meu letreiro na extremidade em balanço da minha treliça
vai ser o peso por metro quadrado, vezes a área lateral, né? A área de influência, que refere-se àquela área verde que eu indiquei, que eu chamei de área lateral, que é de 1 metro por 6 metros, né? Por que 1 metro? Porque a altura frontal aqui da minha treliça é de 1 metro, como vocês puderam ver aqui, ó, 1 metro. Então, nós temos aqui 1 metro vezes 6 metros. 1 metro vezes 6 metros. Essa é a área da placa, né? A área da placa que eu vou jogar na treliça, né? Que eu vou jogar na treliça central da minha cobertura. Então, 10 kg forças por metro quadrado vezes 6 metros quadrados vai dar 60 kg força. Já transformando aqui, né? Já transformando isso aqui, nós teríamos uma força de aproximadamente 0,59 kN, 0,59, tá bom? Então, nessa primeira parte do vídeo, eu acho interessante que vocês revejam todos esses conceitos que foram passados, né? Revejam quais são os objetivos do nosso exercício e verifiquem os cálculos aí das cargas concentradas. No próximo vídeo nós vamos tratar da análise estrutural, né? Da análise estrutural da nossa treliça e da combinação de ações para obter os esforços mais desfavoráveis para aquela barra 1. Então, abraço e fiquem com Deus.